Então, eu procurei pedir a Deus que me mostrasse o que havia dentro desta maravilha que é a mediunidade, que é o intercâmbio com os espíritos. Porque eu estava percebendo que os espíritos não são sombras vagas, não são impressões, não são fantasmas, não são coisas, são gente mesmo. Não é isso, Regina? É gente mesmo. Gente igual a nós. Quando outro dia um me falou, você também cheio de imperfeições, cheio de dificuldades, problemas pessoais, fraquezas. Exatamente, é por isso que nós estamos aqui. Se eu fosse perfeito, nem poderia estar falando com você, porque nós estamos no mesmo nível que nos entendemos. E foi quando eu disse a ele que ainda era um ser inacabado. Então, a regressão de memória era apenas mais um instrumento de trabalho para a tarefa junto à mediunidade. Porque eu descobri, não é segredo nenhum, não foi uma descoberta, a gente não descobre nada, a gente não inventa nada, a gente apenas encontra as coisas que Deus já criou. Eu verifiquei que quando o espírito está acoplado, o perispírito do espírito, acoplado ao perispírito do médium, ele se coloca um pouco ao nosso alcance. Então, os passes que eu der no médium para magnetizar vão ao espírito e ele também entra numa espécie de transe e vai à sua memória integral. Mas isso tudo ainda eram mistérios e aprendizados. Mas eu não sabia ainda que o livro estava como que se construindo dentro de mim. E hoje eu digo, o meu livro, depois eu penso bem, meu livro, por quê? É claro que o livro tem que ter o nome lá de um autor, até do ponto de vista jurídico, alguém tem que ser responsável por aquela obra, tem que haver um contrato com a editora, tem o trabalho material de escrever, as longas horas da tarefa em frente à máquina, e corrige, e suprime, e acrescenta. Aí você descobre mais uma coisa, encaixa ali. E quando comecei, eu achei que já estava em condições de dizer alguma coisa. Mas, começar por onde? Dizer o quê? Como você cria um livro? Você pensa que está criando, né? Depois os espíritos dizem, não, você até que foi bem e tal. Quer dizer, está tudo na cabeça dele, a gente está apenas executando, né? Mas, como que a gente estrutura um livro? E aí, começa o longo trabalho da maturação. Em 1976, não sei se eu tenho aqui a anotação, deixa eu ver. Eu escrevi um artigo em Reformador. Era o primeiro sinal de que o livro estava a caminho. Esse artigo chamou-se Doutrinação, Variação sobre um Tema Complexo. Fevereiro de 75. Eu não sabia ainda que aquilo já era um projetinho daquele desenho que eu precisava fazer com os fios que me vieram ter as mãos. Este artigo saiu de algum ponto aí do Brasil, que eu não me lembro mais de onde, veio uma carta de um leitor que se chamava Egito, não sei o que lá, Egito, um nome até bastante curioso, é um confrade nosso. Disse assim, olha, gostei muito do seu artigo, está muito bom, muito didático, mas você não pode deixar de escrever um livro sobre isso. Hein? José Carlos Egito, é esse rapaz. Ele acho que ele nem sabe disso. Nunca mais eu estive com ele. Então, como que se escreve um livro? Eu pensei que eu já tinha dito tudo sobre o trabalho de doutrinação ali. Então, eu quis fazer
uma espécie de enquete, de pesquisa nos centros espíritas do Rio de Janeiro, para aprender como é que se abordaria um assunto deste tão complexo, tão delicado, tão importante. Como é que os meus confrades cariocas estavam trabalhando nesse problema da mediunidade, da chamada desobsessão. Cheguei até a ir a um centro, mas não vi trabalho mediúnico nenhum, porque eles não tinham. Prontamente os espíritos, eles não costumam dizer as coisas para a gente, curioso. Através de 2 médiuns diferentes, me disseram assim: faça o trabalho com a sua experiência pessoal, não coloque experiência de ninguém. Você vai dar um depoimento sobre a sua experiência. Se é bom ou não, eu pensava comigo. Eu sei que não é o único caminho, é um dos caminhos para executar um trabalho mediúnico. Eu costumo dizer que ninguém aprende a nadar lendo tratado sobre natação, tem que pular dentro da piscina. Mesmo que você se atrapalhe um pouco e às vezes até parece que vai afogar, vai em frente, porque se o seu caminho é por ali, você vai achar o caminho. É exatamente essa a tarefa daquele que precisa abrir picadas. Os pioneiros, eu não me considero um pioneiro, porque eu sou apenas um componente. Vocês estão vendo que estão chegando fios de toda parte. Eu apenas penso que eu ajudei a tecer. E esta, aliás, um parênteses, essa imagem do tapete eu encontrei num livro mediúnico em inglês. A autora chama-se Helen Graves. O livro chama-se Living Waters, Águas Vivas. Ela teve um sonho, ia por uma carruagem puxada a cavalo, na Inglaterra, era inglês, na Inglaterra, passando por regiões assim, campestres. Ela via casas, via rios, árvores, pequenos lugarejos, igrejas, castelos. Aí ela notou que à medida que ela ia passando por aquelas regiões, ela estava tecendo um tapete com aquelas paisagens, estavam vindo para o tapete dela. Mas notou também que o tapete era uma pálida, morta representação daquelas cores, daquelas luzes, daquela luminosidade toda, da beleza daquelas paisagens. Ou seja, não estava conseguindo traduzir na sua experiência toda a riqueza daquilo que ela contemplava. Eu achei uma lição muito bonita, porque a gente passa pela vida e diz assim: meu Deus, mas ao chegar no mundo espiritual, né? Quanta oportunidade perdida, quantas coisas que eu podia ter feito. Isso a gente vê até com confrades nossos, que eu tenho tido já na idade em que eu estou. O pessoal começa a morrer à minha volta. Não vocês, não, vocês estão ainda, não se assustem. Mas companheiros, amigos, Diolindo Amorim, né, que não é o caso. Diolindo, um companheiro muito querido, de muitos anos, está maravilhosamente bem no mundo espiritual, né, segundo nós verificamos. Mas outros companheiros, se há um arrependimento daqueles principalmente que foram espíritas, é de não terem feito tudo quanto podiam ter feito, não terem aprendido tudo quanto poderiam ter aprendido, não terem dado de si todas as coisas que poderiam ter dado. Então, é isso que o Divaldo disse hoje aqui. Este tempo que nos resta, seja 3 anos, 20 anos, 50, vamos usá-lo corretamente, com aproveitamento, com disposição, com garra mesmo, porque os espíritos não vêm empurrar você: olha, vamos trabalhar. Eles dizem que o trabalho está aí, você faz se quiser, e não faz se não quiser. Mas tudo isto vai somando e o livro está se elaborando. E eu então comecei a imaginar: bem, o que é que eu vou botar neste livro? A minha experiência pessoal, então, certa ou errada, é o que eu aprendi a fazer. Como que começou o nosso grupo? Está lá no livro. A gente reuniu, pensou, estudou,
não decidiu, eu vou fazer trabalho de obsessão, ou vou fazer psicografia, eu não sei que condições o nosso grupo vai oferecer. Não sei que trabalhos os espíritos vão querer fazer comigo. Não sei se eu tenho competência para fazer aquilo que eles gostariam de ter, que têm em mente realizar através do nosso grupo. Então a gente decidiu uma coisa simples, um grupo muito pequeno, 6 pessoas. Vamos sentar em torno da nossa mesa, fazer a nossa prece e dizer ao Cristo: aqui está a nossa oferenda. A nossa oferenda é esta: as pessoas que aí estão, as mediunidades, o amor. E como Francisco, faz de nós o teu instrumento. Então as coisas começaram a acontecer. A princípio, um trabalho comum, simples, modesto. Em um espírito, a gente conversava. As coisas foram se desenvolvendo. E uma coisa curiosa, o grupo começa a funcionar bem. A gente sabe que ele está bem quando a gente começa a sofrer as perseguições, as ameaças, os impactos de até agressão durante o trabalho mediúnico e na sua vida particular. Porque aqueles que trabalham em grupo mediúnico trabalham 24, se o dia tivesse 26 horas, seriam 26 horas por dia. É dormindo, é acordado, é trabalhando no seu trabalho profissional, na sua atividade comum. Não é só ali naquela 1h30, 2 horas que a gente está lidando com os espíritos. O trabalho mediúnico não é compartimentalizado. Ele é integral, é tempo integral, é atividade constante. Os espíritos com os quais você fala, e você tem que entrar em choque com eles, porque não são seres que se opõem, são ideias que se opõem. Você passa a ser vigiado. Eles te acompanham na sua atividade pessoal. Se você disser uma coisa a eles e fizer coisa diferente, eles vão te cobrar. Você é muito bonzinho aqui, me prega o Cristo, não sei o quê, mas você faz isso, aquilo, outro. Você também é impaciente, você é inconstante, enfim. E eles vão direitinho no ponto, hein? Não se iluda, porque eles examinam a gente, eles são competentes nessa análise de caráter, têm o privilégio da invisibilidade, eles trazem nas suas estruturas espirituais lembranças, conhecimentos, até de nossas vidas anteriores. Então, o trabalho mediúnico não é para fazer brincando, é para assumir uma responsabilidade grave, séria, difícil. Fazer espiritismo, receber o espírito, dar um passo e tal, manda embora, está bem, é admissível. Mas você não pode decidir um problema que está se arrastando há séculos, há milênios, naqueles conflitos entre grupos espirituais, na carne e fora da carne, numa conversa de 5 minutos. Nós nem arranhamos a superfície de um ser que nos chega desconhecido para aconselhar, para saber pelo menos o que está se passando com ele. Eu fico perguntando às vezes aqueles espíritos indignados comigo, né? Ouço aqueles desaforos todos, pacientemente. Meu Deus, ele tem as suas razões. Ele deve estar convicto, ele está convicto das suas razões, como eu estou das minhas. Se ele foi prejudicado por aquele ser a quem ele está hoje obsidiando ou perseguindo, ele se sente com direito. E coisa curiosa, a lei divina, de certa forma, se não aprova, ela autoriza aquela cobrança. Ele não percebe que não precisa assumir nas mãos o papel do cobrador, porque a lei vai agir sobre aquele que errou infalivelmente. Eu costumo dizer que a lei é, de certa forma, flexível no tempo. Ela espera
mas ela é inexorável na cobrança da nossa consciência. A lei é educativa, não punitiva. Ela educa. Uma vez que você aprendeu a lição, ela não precisa mais insistir. E volto àquele conceito do meu amigo espiritual. A nossa dor é a resultante do nosso atrito com as leis divinas. Como isto é verdadeiro. Como não é inteligente a gente errar deliberadamente. Para que você vai cometer o erro deliberado, o crime consciente, se temos a noção precisa de que vamos alongar o nosso caminho de volta. Vamos espalhar pedras e espinhos naquele mesmo caminho. Nós vamos voltar por ali. O que nós vamos encontrar lá? Pedra, espinho. Então, que tolice é esta de querer impor aos outros a dor, se ela vai voltar sobre nós? Bom, aí se cria então um outro aspecto. É a doutrina do perdão. O espírito indignado com a criatura que lhe roubou a fortuna, que lhe assassinou os filhos, que fez isso, fez aquilo, e que se sente com direito à cobrança. Você vai pregar o perdão para ele como? E se você está maluco, eu vou perdoar uma criatura que me fez isso? Como que eu vou transmitir a ele a convicção que nós temos, que conhecemos um pouquinho das leis de Deus, porque as vemos em operação a cada momento que passa? Como vou convencê-lo de que é pelo perdão que ele se liberta? Ele disse assim: mas e esse miserável? Não se preocupa com ele, meu filho. Ele vai ter as suas próprias dores. Não precisa você cobrar. Porque a pessoa que perdoa, ela se liberta a si mesmo. O outro não. O outro, coitado, está preso à lei. Se ela não perdoa, ela continua presa. Ela continua amarrada naquele contexto, naquele sofrimento. Então, nenhum desses argumentos alcança a profundidade do ser. O convence a tomar uma deliberação que para ele é séria, que para ele é vital. Eu tenho que me vingar. Mas a gente tem que esperar, às vezes, mais de uma reunião, semanas, meses, para aquele instante preciso em que a emoção explode. Aí está na hora, não mais do argumento. Aí ele percebe que você não quer arrastá-lo para esta dura realidade da responsabilidade perante as leis. Você está apenas estendendo a mão. E você estende a mão com coragem, com confiança, que você sabe que atrás de você tem uma cadeia que vai até o Cristo te segurando também. Então, ele descobre que você não é aquele adversário que ele estava pensando, mas é aquele amigo, como disse mais de um para mim. Por que você não veio antes? Por quê? Porque eles se fecham num círculo que nem aqueles amores mais antigos, mais profundos. Aquele ser especial que foi o nosso encanto e que continua sendo, porque o amor é um só. Podemos ter experiências com outras criaturas, mas aquele amor é um. Porque Deus é um só amor. Ele nos criou com amor. E o amor tem uma força irresistível. Eu não imaginava que fosse tão poderosa, tão eficaz. Eu ainda hoje me surpreendo. Me lembro de um espírito muito teimoso, muito renitente, que resistia heroicamente defendia heroicamente a sua cidadela interior, porque ele achou que se saindo dali, ele ia sofrer muito, e é verdade. Eles sabem que
desligando-se daquela condição, ele vai ter que assumir a responsabilidade, resgatar os seus erros e corrigir as suas deficiências. E quando essas faltas se reportam a crimes hediondos, como outro dia, há pouco tempo, um deles que resistiu muito também, me disse assim: eu achei que não tinha mais retorno, porque matei muito. Ele foi um daqueles poderosos da antiga Esparta, na Grécia. E como vocês sabem, havia uma rivalidade entre Esparta e Atenas. Atenas intelectual, Esparta, o culto exagerado do corpo físico. Esparta tinha que ser bonito, tinha que ser saudável, tinha que praticar esportes, a guerra. Atenas, a inteligência, a cultura. E a lei autorizava que o dirigente político mandasse matar todas as crianças defeituosas. Não podia haver gente defeituosa em Esparta. E ele cumpriu rigorosamente a lei, o tempo que ele mandou. E até um filho dele, ele mandou matar. E punir a mulher também, porque ela é que era culpada, ela que gerou, diz ele. A criança com defeito, não era ele. Então a gente entrevê por uma frestazinha a dor que trazia este espírito, a distância que ficou entre ele e aquelas criaturas que conviveram com ele, que o amaram. Eu disse assim, ele disse para mim: mas os seres que me amaram, eu disse: amaram? Não, o verbo amar não tem passado, só tem presente. Que te amam, estão tão vivos quanto você. Estão sim lá na frente, mas a mesma destinação que os guia a Deus é a sua. Pode demorar se você quiser, ou pode ir mais depressa se você quiser. Ele disse: não é tão fácil assim. Eu sei, meu querido, que não é fácil. Ninguém está dizendo para você que é fácil. Pelo contrário, estou te dizendo que é difícil. Mas estou te dizendo também que não é impossível, porque Deus quer assim, e aquilo que Deus quer é o que se faz. É uma ingenuidade, é uma tolice, é uma imaturidade nossa resistir às leis de Deus, ou querer modificar aquilo que Deus fez. Que competência temos nós? Divaldo falou, aquele livro americano que eu tenho em casa até, Let's Play God. Vamos brincar de ser deuses, ser Deus. Mas, meu Deus, nós não sabemos brincar de ser gente ainda. Ainda estamos tropeçando em conceitos elementares da vida. Eu fiz uma palestra há pouco tempo na Sociedade Médico Espírita de São Paulo. Médicos e psicólogos e psiquiatras. Eu que sou leigo, eu sou de outro ramo da profissional. Eu disse: meu Deus, nós não somos um corpo físico, nós estamos num corpo físico. Nós somos espíritos. Quando é que vocês vão entender que nós somos espíritos? Eu até fiz uma brincadeira. Eu não sou Hermínio, eu estou Hermínio. Estou de passagem por aqui. Tenho quantas identidades. A gente tem que saber distinguir personalidade. Sueli, Roberto são personalidades. Contas de um colar. A individualidade é o colar todo, não é a conta. As experiências se somam. Nada que se fez, se realizou no passado é perdido. Nas regressões, eu ficava maravilhado. As emoções de 3.000 anos atrás, não é? A lágrima que você chorou naquele dia em que a regressão te alcança, está ali. A dor física, a dor moral, a esperança, o desespero,
A emoção, enfim, nós somos feitos de emoção. Se você não bota a sua emoção nas coisas que faz, é porque você está temerosa de ser gente. Gente é emoção, porque emoção é amor. E o amor é o ingrediente básico do nosso relacionamento. O Cristo não nos mandou assistir missa. Desculpe se tem alguém ainda com as suas simpatias pelo catolicismo. Ele disse, não tem que ir à missa, não tem que comungar, não tem que confessar e fazer isso, fazer aquilo, acreditar nesse ou naquele dogma. O que ele recomendou? Amai-vos. Tão simples, meu Deus. Ele não pregou religião. Ele pregou uma doutrina de comportamento. O cristianismo é um código de ética. É uma doutrina que ensina você a ser bom. Então, toda vez que nós, como diz o escritor Wells, no seu Outline of History, esboço da história, em português tem outro nome, não me lembro agora, que uma das doutrinas mais fabulosas que jamais foi trazida ao nosso meio é a doutrina do reino de Deus. E como tem sido difícil entender a doutrina do reino de Deus. Por quê? Eu acho fantástico que um historiador e não um teólogo tenha entendido tão bem. Botei até nesse meu livro que vai sair, O Cristianismo, a Mensagem Esquecida, esta observação. O reino de Deus, disse o Cristo, não é exterior, não é aqui nem ali, não é no tempo nem no espaço, está dentro de nós. Já existe, só compete realizar. A técnica da realização deste reino é através do amor. E uma vez realizado em nós, ele se realiza também no exterior, ele se projeta. Uma sociedade de seres ajustados vai ser ajustada automaticamente, não vai precisar de decretos, nem de leis. A lei já está em nós. Então, destas coisas todas é que nasce um livro. E nós nos colocamos ali com a simples oferenda do nosso amor, na aceitação de que trabalho queriam os Espíritos fazer conosco, não apenas isso, de que condições nós oferecíamos para que esse trabalho pudesse ser feito. E eles começaram com as experimentações. Os primeiros fenômenos mediúnicos, os primeiros espíritos que apareciam, nós temos ainda o nosso caderninho de prece, anotávamos ali nomes de pessoas e começamos a trabalhar. E eles nos testando, por assim dizer, sem que nós percebêssemos que estávamos sendo testados. De que trabalho queriam os Espíritos fazer conosco? Não apenas isso. De que condições nós oferecíamos para que esse trabalho pudesse ser feito. E eles começaram com as experimentações. Os primeiros fenômenos mediúnicos, os primeiros espíritos que apareciam, nós temos ainda o nosso caderninho de prece, anotávamos ali nomes de pessoas e começamos a trabalhar. E eles nos testando, por assim dizer, sem que nós percebêssemos que estávamos sendo testados. Aí eu comecei a perceber uma coisa que me deixou... Obrigado, filha. Tem um anjo que materializa de vez em quando um cafezinho. Comecei a perceber que o trabalho da desobsessão era um pouco mais complexo do que a complexidade que eu tinha pensado. Porque quando escrevi o artigo em 75, eu já disse, variações sobre um tema complexo. Mas a coisa é muito mais difícil, mais ampla do que eu pensava. Eu não estava vendo muitos casos de obsessão pessoal, se assim posso dizer. Esta área eu não vou nem tocar muito, que até não conheço bem. Deixo com a nossa querida Sueli, que é a especialista aí no assunto. Ela vai nos dizer coisas muito boas, eu sei, que eu já ouvi ela falar sobre isso. Mas vocês verificam nas minhas histórias
que os casos de obsessão propriamente dita, um espírito que está obsidiando determinada pessoa, são poucos. Uma dessas histórias serviu de título para o segundo volume das histórias, que se chama A Dama da Noite. É um caso de uma senhora no Rio que me procurou com tremendas complicações kármicas e que, não sei por que razão, talvez até para estudo nosso e para benefício, algum mérito que ela tenha, começaram a trazer os espíritos ligados àqueles casos, depois que nós havíamos cumprido determinada tarefa. E desenrolaram-se ali histórias dramáticas, muito cheias, com muita carga emotiva, tão difíceis e tão sofridas, que eu nunca falei com ela sobre essas histórias, e ela nem sabe que ela é a Dama da Noite, que serve de título a este livro. Vocês vão ver. Mas são poucos esses casos relativamente ao volume do nosso trabalho, que está completando 13 anos nessa fase, 14 anos agora em junho, nesta fase da qual surgiram esses livros todos, né? A Memória e o Tempo, o Diálogo e os 4 volumes de histórias. Então, eu disse, mas o meu trabalho está saindo muito diferente do que eu ouço falar de centro espírita, de trabalho de desobsessão. Não é nada disso, é um tratamento, a pessoa chega ali, faz uma conversa, e pelo que eu ouvia falar, que eu nunca assisti, né? Conversa, dá uns passos e tal. Não, meu irmão, agora você vai embora, vai para onde? Vai para o espaço, para os hospitais. Eu devo estar errado, porque só me apareciam para trabalhar grupamentos espíritas, instituições espirituais do mundo que a gente chama das sombras, mas a sombra é apenas a ausência da luz, como diz o Manuel. O ódio é o amor que enlouqueceu, mas ainda é ódio. E deixa eu dar um exemplo. Uma vez apareceu um espírito, manifestou-se lá, assim, com muito ódio, com uma criatura. Ele era um espírito de encarnações sucessivamente masculinas e ela estava encarnada. E ele ficara tão desapontado, é o amor que enlouqueceu, né, com ela, que transformou aquilo tudo em ódio e a perseguia tenazmente. Aí eu disse para ele, mas escuta uma coisa, se você ainda tem esse interesse nela, seja para vingança ou seja por que motivo, é porque você ainda a ama, senão você já tinha esquecido desse caso. Vocês sabem que foi essa a pergunta que desarmou a criatura? Ele disse, realmente, eu não tinha pensado nisso. Você tem razão, me dá um tempo que eu vou pensar. Voltou na semana seguinte, você estava certo, eu ainda amo. Dali mudaram-se as coisas. Hein? Ah, mas são histórias maravilhosas. E como eu contei as histórias no livro, veio um dia ao grupo um daqueles espíritos, uma história chamada Angélica e a Fé, que está na história que os espíritos contaram. Ela disse assim, eu vim aqui para agradecer, não só aquilo que vocês fizeram por nós, como também pelo livro que você escreveu. Este livro está sendo lido, às vezes, por pessoas muito sensíveis, que se emocionam, a emoção, outra vez. A emoção é uma expressão de amor, ou de ódio, que também é amor enlouquecido, né? Conforme a gente viu. Então, os leitores, ao lerem aquelas histórias, se envolvem naquela atmosfera, se ligam àqueles espíritos, oram por eles, e aquelas vibrações de amor de leitores anônimos por esse Brasil inteiro, que o livro tirou 10.000 exemplares, está esgotado. Como um livro geralmente é lido 4, 5 pessoas, você imagina aí 50.000 pessoas lendo uma história de amor frustrado. Quantas vibrações não suscita em favor
daquelas criaturas são como que, eu diria, subprodutos, se a palavra não fosse tão inadequada, do seu trabalho, que até você mesmo se surpreende. Meu Deus, eu não havia pensado nisto. Então, por estes detalhes, a gente fica testando a autenticidade daquilo que a gente está fazendo. Porque, mesmo na regressão de memória, voltando um pouquinho, a gente verifica que é possível ao espírito desdobrado no fenômeno anímico da regressão, que é um espírito falando através do seu próprio corpo, né, físico, às vezes se incluem algumas fantasias, você percebe que é fantasia, por uma razão muito simples e muito fácil de identificar. Elas não têm a carga emocional. Quando há realmente um envolvimento, o espírito está falando a verdade, ele chora, ele hesita, ele esbraveja, ele grita, ele sofre, ou então se entrega nas suas mãos. O que você quer que eu faça? Que conselho você me dá? Eu digo, não sei, meu querido, isso aí, a decisão é sua. Você que tem que decidir diante do que você mesmo me contou. Eu não inventei a história, você que me contou a história. Bom, então, percebi que o nosso trabalho estava se envolvendo demais, em vez de ser com pessoas, especificamente, com instituições. Eu não imaginara que houvesse... Sim, a gente sabe um pouco pelo André Luiz, especialmente libertação, né? Que o mundo espiritual também tem as suas estruturas, suas organizações, suas instituições, seus dirigentes, né? Seus planejadores, seus trabalhadores. Aquilo me preocupou um pouquinho. E levei muitos anos, algum tempo, preocupado com esse aspecto. Mas eu ouço falar que o trabalho de desobsessão, eu não estou fazendo desobsessão porque eu não estou tratando de nenhum obsessor. Não tem ninguém aqui perseguindo ninguém, a não ser por motivações quase que, digamos, políticas, ou seja, interessados basicamente e quase que exclusivamente na infiltração do movimento espírita. Quando eu comecei a perceber isto, eu falei, bom, primeiro que eu não tenho, quando o nosso grupinho é um grupinho anônimo, pequenininho, modestíssimo, não teríamos condição, competência para cuidar de aspectos tão relevantes. Segundo, que me assustam essas instituições que eu estava descobrindo no mundo espiritual, né? Apareciam aqueles dirigentes, até hoje, né? As coisas mais estranhas, grupos de espíritos organizados em instituições com todo o rigor das nossas instituições da Terra, ou muito mais, disciplina, hierarquia, regulamentos, estatutos, punições, prêmios, incentivos. Por exemplo, para vingar-se, os vingadores chamavam-se eles. O espírito, numa situação, desencarnou aí com problemas com alguém na Terra, né? Ou mesmo no mundo espiritual. Chegava lá, apresentava-se, olha, eu tenho uma queixa contra fulano ou ciclano. Então, ele era passado para um corpo primeiro para uma espécie de um auditor, uma pessoa que fazia triagem do caso dele. Expunha o caso, o problema é este. Eles mandavam fazer levantamentos, faziam fichas, escolhiam depoimentos, buscavam nos arquivos, né, de outras pessoas, nas memórias, e armavam ali um caso jurídico. Vinha advogados, defensores e, como se diz, promotores, juízes, o caso ia a julgamento, fazia-se um processo, davam-se despachos, pareceres, informações, acrescentavam pormenores, até que este caso ia um juiz, togado, tudo formal, tudo direitinho, dizia, meu filho ou minha filha, você tem razão.
você vai ficar conosco agora, e com isso estão recrutando gente para a instituição, né? Nós vamos oferecer a você condições para você se vingar. Estabelecia-se um plano de vingança, tudo direitinho, organizado, com pormenores. Eu disse, ou a gente está completamente perturbado, ou isto é uma realidade terrível. Mas um belo dia, eu achei no Emmanuel uma informação, que a gente começa a se meter nessas coisas, hein? Pois é, meu Deus, o que eu estou fazendo, né? A gente fica logo procurando, o que será que o Kardec disse? Ou o André Luiz, ou Emmanuel? Aí eu encontrei uma página, Caminho, Verdade e Vida. É a mensagem número 144. Que temos com o Cristo? Que temos contigo, Jesus Nazareno. Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Aliás, o tema que o Divaldo abordou aqui hoje. O Divaldo é inacreditável. Ontem ele falou lá na Unime, né? Você quase me faz me declama aí todo o meu livro, esse livro que você leu ali, 3 temas atípicos. Um dos temas é Swedenborg, que ele falou lá. O outro tema é os oráculos, que ele falou lá. Só faltou falar no terceiro, que seria o caso do Houdini, aquele mágico americano, que, aliás, deixa eu completar, que a Sueli não está sabendo disso. Uma das vítimas prediletas do Houdini, sabe quem foi? Daniel Douglas Home. Ele perseguiu o médium desesperadamente, né? Então, o Divaldo abordou os 3 temas que estão no meu livro e as coisas que eu estou querendo dizer a vocês aqui. E estava temeroso. Primeiro, que eu não tenho a competência do Divaldo, não tenho aquelas lãs bonitas, não, o meu é um barbantezinho. Segundo, que as pessoas vão lá perguntar, mas o André Luiz falou nisso, o Manuel tem alguma palavra? A propósito, deixa eu fazer um parênteses. Quando eu estudei o problema dos oráculos, foi por causa das óbvias conexões que tem o Espiritismo com os oráculos. Eu descobri, o que não é vantagem nenhuma, que os oráculos têm a mesma estrutura do fenômeno mediúnico. Um consulente ou uma pessoa que contata o espírito, o médium e o espírito. Só que nos oráculos chama o Deus, a pitonisa, o consulente. Ou, no caso do Urim Tumim, que é uma longa história, não vou poder contar para vocês aqui, que é um dispositivo que está na Bíblia, Urim Tumim, que é um dispositivo também de prática mediúnica, como eu descobri, porque a gente não inventa, descobre, né? Está tudo descoberto, Deus já criou tudo. Eu costumo dizer que o futuro só existe, e essa é uma tese da memória e o tempo, porque Deus não pode ignorar o futuro, Ele não pode ser tomado de surpresa. Se Ele já sabe do futuro, já existe, está criado, só falta a gente chegar lá. E é por isso que a gente está, o Divaldo chamou até de fatalidade, quer dizer, é fatal a nossa chegada um dia, não sei quando, à perfeição espiritual. Então, aquele tapetezinho que a gente vai tecendo pela vida fora, e que você de vez em quando dá uma olhadinha para trás para poder contemplar o desenho mais à distância, um belo dia, quando você descobrir, aquele tapete está sendo feito com fios de luz. É sinal que você está chegando lá. Mas então, grande erro, diz Emmanuel, supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Ele não parou de trabalhar, né? Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu Evangelho Redentor vai triunfando palmo a palmo no terreno dos corações. Semelhante circunstância deve ser lembrada porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente.
Refere-se o evangelista a entidades perversas que se assenhoreavam do corpo da criatura. É a obsessão pessoal. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem sob os nomes de discórdia e tirania. No comércio, formado para estabelecer a fraternidade, aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo. Nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária. Não somente o corpo da criatura humana, preste atenção, não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. A questão é que as pessoas procuram os centros espíritas porque eles sabem que lá deve ter algum recurso, alguma esperança que a medicina não consegue alcançar, que a medicina vê o corpo, não é o corpo que está obsidiado, é o espírito, é o ser imortal, é a individualidade. Então, vão através dos centros espíritas, dos espíritas conhecidos, buscar socorro, vão se queixar, estou sofrendo, estou passando por isso, por aquilo. As instituições não se queixam, pelo contrário. Uma vez atingidas as instituições pela infiltração de espíritos deste tipo que aqui estamos vendo, que são criaturas humanas, não vamos esquecer disso, são criaturas merecedoras de respeito e necessitadas de amor, mas são seres transviados, são seres obstinadamente voltados contra as leis de Deus, são seres que querem reformar o mundo, como que criando uma região, um bolsão de rebeldia à parte, para que seja um mundo deles, onde eles possam ditar as suas normas, viver à sua maneira, impor as suas paixões, como se fosse possível alguma instituição, alguma organização, algum átomo universal existir senão em Deus. Não há nada fora de Deus, não há nada. Então, as criaturas obsidiadas nos procuram, os espíritas, para o socorro final, o socorro último, a última esperança. As instituições obsidiadas, não. Pelo contrário, sentem-se muito felizes, muito realizadas, com centros enormes, com centenas de médiuns, e não quero dizer que todas as instituições grandes estejam nessa condição, mas, pelo que nós dependemos de Emmanuel, pela experiência que eu tenho, o Espiritismo está muito minado. O Espiritismo como movimento. A doutrina está intacta, perfeita, escrita, definida nos livros da codificação. Mas o que estamos fazendo do Espiritismo? Hein? Minado. E vamos ver por quê. Então, não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos, os agrupamentos, instituições dos homens sofrem muito mais. E quando Jesus se aproxima, através do Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa: o que temos com Cristo? O que temos a ver com a vida espiritual? Mas tem uma advertência final aqui. É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Vou repetir. É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico,
vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Hein? Caminho, Verdade e Vida, página 303, mensagem 144. Bem, ele falou em sutileza. Aqui tem uma sutileza que nós vamos discutir. Este livro saiu a primeira vez em 1948. Copyright 1948, Federação Espírita. Esta edição é a 11ª, 1985. Então, este livro tem quase 40 anos. Esta era a situação que Emmanuel retratou com a autoridade de que dispõe, através de um médium confiável, da infiltração de espíritos desagregadores, que são irmãos nossos, são criaturas humanas como nós, mas que estão trabalhando contra a obra do Cristo. E nós os estamos deixando trabalhar na nossa seara. Não é só nos caminhos brilhantes da falsa ciência, porque em 40 anos eu acho que a situação se agravou. Não é só mais através da falsa ciência daqueles que acham que o Espiritismo é ciência ou que é só filosofia e não tem nada a ver com religião. Realmente, a religião da maneira que nós conhecemos, não tem mesmo. Não temos que ir em uma missa espírita, pelo menos que eu saiba. Não temos que confessar aqui para o Andreucci, não é? O Andreucci não é nenhum sacerdote, tudo muito bem. Não mais. Já foi, né? Então, mas nós estamos deixando, porque não é possível. Temos tempo ainda? Só? Então vamos apreciar um pouco. Deixa eu falar um pouco sobre isso. Ciência. Muito bem, está muito bem que espíritas tenham sua preferência pela pesquisa científica. Ótimo. A ciência, o Espiritismo é a única doutrina de caráter religioso que suporta os testes da ciência. Ela se apoia na ciência. E Kardec disse com a coragem que lhe era característica, que o dia que a ciência provasse alguma coisa errada no Espiritismo, quem ia mudar era o Espiritismo, não a ciência. Por que ele dizia isso? É um desafio? Não, é confiança. O que a ciência vai provar para nós? Que a reencarnação é uma balela? Que o espírito não sobrevive? Que nós não temos responsabilidades perante a lei? Nada disso. Ela pode provar que, como demonstrou várias vezes, é exatamente as doutrinas, as teses espíritas, como Divaldo lembrou ontem na palestra. O Dr. Fritjof Capra escreveu um livro chamado O Tal da Física, Tao, com O, não é tal. Porque, como diz o Time há uns tempos atrás, quando o cientista chegar lá no alto da montanha, descobrir que chegou afinal a um elevado grau de conhecimento, quem é que ele vai achar lá? O místico, o religioso, aquele que não que acredita, mas que sabe. Vamos botar um outro parênteses, o tempo está curto. Eu estive contando aos meus amigos que estive nos Estados Unidos agora, final de outubro, princípio de novembro, para visitar uma filha que tenho lá, casada com um rapaz que está fazendo o PhD em literatura na Carolina do Norte. Me convidaram para fazer uma palestra. Isso o que eu vou dizer para esses americanos? Comecei dizendo para eles o seguinte: é uma região 95% ou 98% protestante. Pessoal da Bíblia mesmo, sabe? Da Bíblia. Então eu comecei dizendo que eu não tinha fé, que eu tinha certeza, conviction, convicção,
Fé eu só preciso para tratar o problema de Deus, que transcende a nossa inteligência. Você não pode botar um oceano dentro de um didalzinho. Nós somos aquele didal. O conceito de Deus ultrapassa todas as nossas condições de raciocínio. E mais uma vez eu lembro, Deus não se alcança pela inteligência, somente pelo amor. Que o amor ultrapassa os conceitos da racionalidade. Mas isto é apenas um parêntese. Vamos ver uma pequena amostra do que aconteceu nestes 40 anos, especialmente nestes últimos, digamos, 10 anos. Desde que Emmanuel escreveu aquelas coisas que já estava denunciando a infiltração do movimento espírita pelos espíritos que estão interessados em desagregar a obra do Cristo. Porque o Espiritismo é hoje a única forma de cristianismo puro, se nós tivermos o cuidado de zelar pela doutrina que nos foi confiada, ou vamos responder por isto, e já estamos sendo responsabilizados, porque neste período em que vivemos, muitos de nós, no meio espírita, no movimento espírita, não é só aqueles que se transviaram pela ciência, não. Nós temos hoje uma proliferação incrível de livros mediúnicos inadequados, inaceitáveis do ponto de vista literário ou doutrinário. Histórias sem pé nem cabeça, mal escritas, doutrinariamente falhas, porque qualquer pessoa senta, escreve um livro e acha que psicografou. Há pouco tempo me chegaram os originais às mãos, o espírito que assinou, J.W. Rochester. Eu disse, o que é isso? Rochester vai fazer um negócio desse? Nunca, jamais. Uma história sem pé nem cabeça. Eu lamento muito, porque a médium talvez tenha tido boas intenções, ela achou que estava produzindo uma obra satisfatória, uma história sem princípio, meio e fim. Eu não fiquei sabendo que história que ela queria contar. Se pelo menos a história fosse perfeitamente encadeada, né? Mas não são só livros romanceados, são livros doutrinários que estão tentando passar a mensagem espírita para nós que estamos um pouco mais experimentados. Você identifica os equívocos e os rejeita, mas e por aqueles espíritos que ainda estão começando, que não têm ainda condições ou capacidade ou conhecimento suficiente para identificar os equívocos e colocar-se à margem deles?